Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nesta manhã de hoje. Esse é o dia do Senhor, é o dia que nós estamos aqui para mais uma vez agradecer ao nosso Deus e pedir em oração. Pai querido, Tu és santo, santo, santo. Obrigado, Senhor, porque aprove a Ti mesmo ter misericórdia e graça de cada um de nós. Pai querido, nós queremos entregar a Ti esse momento de reflexão da Tua mensagem, da Tua palavra, para que o Senhor mesmo venha edificar a Tua igreja, para que o Senhor venha trabalhar os nossos corações, que o Teu Santo Espírito revelador faça aquilo que lhe apraz, que é cuidar, que a Tua mensagem seja a mais fiel possível. Pai querido, nós Te agradecemos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos aqui hoje falar de um assunto que pode parecer um assunto corriqueiro, pode parecer fácil, mas que não depende apenas de palavras. Nós vamos falar de gratidão, de graça e de agradecimento. Quando nós falamos sobre gratidão, pode parecer que a gratidão é apenas uma atitude ou um estado que nós temos em nossos corações. Nós Te louvamos, Senhor, porque não é apenas isso, mas é um estado de espírito. É um estado de coração, de mudança que o Senhor mesmo vem fazer em nossas vidas. E nós queremos iniciar o nosso tempo hoje. Meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta a cada um de vocês que estão nos ouvindo em casa. Eu quero fazer uma pergunta para você pensar durante o nosso tempo que nós estamos aqui. E no final nós podemos até nos arriscar a responder. O que é mais importante na sua vida? Hoje, o que você tem de mais importante e que você não gostaria de perdê-lo ou de perdê-la? Se você parar para pensar, nós estamos vivendo hoje num tempo de muitas dificuldades, num tempo em que nós estamos nos olhando para dentro de nós, num tempo que nós estamos passando por circunstâncias que a gente jamais pensou que fôssemos passar. Então, quando nós vemos aquilo que Deus tem proposto para nós, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos logo entender que Deus cuidou detalhadamente de tempos difíceis. Quando nós pensamos no comportamento de alguns testemunhos que nós temos nas Escrituras, a respeito de gratidão, nós podemos nos lembrar da oração do profeta Abacuque, por exemplo. O profeta Abacuque, passando por circunstâncias difíceis, ele vem dizer para nós assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que no curral não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor. O Senhor é o motivo da nossa alegria e sempre foi. Agora a minha pergunta é, isso está realmente fazendo diferença no meu e no seu coração? Isso está sendo verdade no meu e no seu coração? É o Senhor o motivo da nossa alegria? É o Senhor o motivo do nosso contentamento? Então eu quero convidá-lo, meu irmão e minha irmã, a lermos um texto da palavra de Deus, que é a passagem de Lucas, onde Jesus, ele se encontra com 10 leprosos. E a passagem diz assim: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia.
Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Acontece que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vejam que o texto é muito claro quando ele diz que os 10 gritaram para Jesus. Os 10 se manifestaram e pediram para Jesus: Senhor, compadece-te de nós. Os 10 foram curados, diz o texto. Mas apenas um voltou para agradecer. Apenas um teve a convicção da grandiosidade daquela cura, da grandiosidade daquilo que Jesus havia feito na sua vida. Apenas um reconheceu o seu estado de leproso e reconheceu a grandeza do Senhor para voltar e dizer: Senhor, eis-me aqui em gratidão. E o texto diz que ele se prostrou e colocou o rosto em terra, numa atitude de reconhecimento, numa atitude de, como quem diz, eu sei exatamente o que o Senhor fez na minha vida. Toda vez que alguém recebe um benefício e reconhece o seu benfeitor, fica com o coração exultante. E logo vem o desejo de manifestar a sua gratidão. Porém, na maioria das vezes, esse desejo, que é momentâneo e fugaz, cai no esquecimento. De outra parte, se o benfeitor espera por algum reconhecimento em forma de agradecimento e isso não acontece, chama-se ingratidão. Há até um ditado entre os homens que diz que o dia do benefício é a véspera da ingratidão. Via de regra, aquele que não tem exatamente a noção da obra de Cristo, da obra de troca de coração, da obra de novo nascimento, da obra de mudança, transformação e de regeneração, a ponto de saber, entender e compreender que além da regeneração, Jesus Cristo vem ser a nossa vida e Ele vem nos dar atitude de santidade, porque Ele é santo, para aqueles que vivem na submissão da Tua palavra. Quando nós falamos de gratidão, nós precisamos entender, meus amados, o que é a ingratidão. Precisamos ter a noção de fazer essa comparação para poder compreender e entender exatamente de onde nós saímos e para onde Jesus vai nos levar. Por que isso acontece com tanta frequência? Estou falando agora de ingratidão. Por que a ingratidão acontece com tanta frequência? A palavra de Deus em Jeremias 17:9 diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Apesar de a intenção ser a de ser grato, a ação é de um ingrato. A dificuldade de agradecer é tão grande por conta do coração enganoso e corrupto,
que o homem acaba enganando não só ao seu próximo, como a si mesmo. A gratidão exige atitude. Somente um dos 10 leprosos voltou para agradecer, e esse era estrangeiro. Nós sabemos que Jesus, ele não veio somente para salvar e buscar o povo judeu, o povo da descendência de Abraão, mas ele também veio buscar e salvar todo o perdido, dos quais nós fazemos parte, dos quais nós também nos consideramos estrangeiros, mas fomos alcançados pela graça, fomos alcançados por essa salvação, pela morte e pela morte de cruz. Tanto a gratidão quanto a ingratidão estão relacionados com o coração. O profeta Jeremias, no capítulo 17, estava falando que o pecado engana e destrói, e ele estava falando para o povo da tribo de Judá. Ele estava falando para um povo que era a descendência de Abraão, e para uma tribo especificamente que foi a descendência de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu aqui neste mundo da linhagem da tribo de Judá. O profeta Jeremias, ele não estava falando que o coração é enganoso e corrupto para crentes religiosos que entendiam e sabiam da salvação através da obra de Cristo. Ele estava falando para pessoas que se diziam especiais, no sentido de serem da família, da descendência de Abraão, e que se consideravam, por isso, o povo de Deus. Jesus está dizendo que esse coração corrupto e enganoso não é privilégio somente de não crente ou de ímpio. O coração enganoso também pode estar dentro do meu e do seu procedimento, dentro do meu e do seu testemunho. Quantas vezes eu tenho a intenção de ser grato, mas a minha atitude não combina com a minha intenção. Vejam que apenas um dos leprosos voltou. Eram 10. Nesta conta, é muito fácil nós sabermos que 90% foram ingratos. Mas só um foi curado? Não. Os 10 foram curados. Todos eles receberam o mesmo benefício, do mesmo benfeitor, mas apenas um teve gratidão e demonstrou essa gratidão e voltou. Nós não sabemos, o texto não fala, pode ser que dentre os 9 que não voltaram, alguns deles até pensaram, olha, puxa, que legal, que bom que aquele Senhor, que eles não sabiam que era o Filho de Deus, que bom que aquele homem nos curou, que bom que parece que é um homem de Deus, que é um profeta que nos curou. Ah, mas pode ser que não seja isso. Pode ser que seja sorte. Pode ser que, por algum motivo ou outro, nós fomos curados. Então não vou me dar o trabalho de voltar e agradecer. Isso já aconteceu com você? Comigo já. E eu quero dizer para você que cada um de nós que estamos aqui nesse púlpito, antes de nós trazermos a mensagem que Deus coloca em nosso coração, Deus trabalha primeiro conosco. E isso que eu estou falando para vocês, essa mensagem que eu estou trazendo hoje para vocês, eu quero dizer que eu faço parte também dessas dificuldades, dessa ingratidão, de manifestar a minha gratidão ao Senhor. De reconhecer exatamente quem Ele é em todos os momentos da minha vida. E de reconhecer o quão pecador eu sou em todos esses momentos que eu necessito dessa graça, que eu necessito dessa manifestação da vida de Cristo no meu testemunho. Por isso eu quero confessar isso para vocês. A Bíblia
nos ensina que não há nada em nós que agrade a Deus. Romanos 8:8, e aqui também eu quero enfatizar que o apóstolo Paulo, quando escreveu esta carta, nesse momento aqui, ele está escrevendo a crentes, ele está escrevendo à igreja, ele está escrevendo a pessoas que são transformadas pela vida de Cristo. E ele está dizendo aqui no versículo 8, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu creio que aqui vale a pena nós irmos a carta de Paulo aos Romanos. E nós vamos iniciar a leitura aqui do verso 1 até o verso 8, para a gente entender o contexto da fala de Paulo aqui. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei no que está enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Paulo está falando aos crentes, nós não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Agora o verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vejam que a ingratidão, a manifestação da carne, também pode atingir o crente. Paulo está fazendo um alerta. Nós não estamos livres. Carecemos desesperadamente e diariamente, constantemente, da intimidade de Cristo. Nós carecemos de uma vida não só de confissão que sou nascido de novo, mas de levar o morrer de Jesus para que a vida dele se manifeste. E levar o morrer de Jesus é estar trazendo à nossa memória, constantemente, quem nós somos, pecadores, necessitados, carentes da graça de Deus. E quem é Deus nas nossas vidas. Nós precisamos constantemente nos lembrar que nós carecemos da manifestação da vida de Cristo, até para que o nosso testemunho de gratidão seja legítimo. Até para que o nosso testemunho de gratidão seja de um coração quebrantado, de um coração contrito, que se achega aos pés do Senhor com a boca no chão, no pó, reconhecendo exatamente o poder de Deus nas nossas vidas. Não mais eu, mas Cristo. Assim, perdi o texto aqui agora. Ok. Então, como nós falamos de Romanos 8, que, portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus, mas aquele que está em Cristo
cuja vida de Cristo lhe foi imputada, tem paz no seu coração. Aquele que está em Cristo faz parte de um só corpo, o corpo de Cristo. Aquele que está em Cristo tem o coração grato. Colossenses 3,15, assim nos ensina: seja a paz de Cristo o árbitro do vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Eu quero chamar a atenção de vocês para essa questão do coração grato. Ter um coração grato não significa ter atitude de gratidão. Quando eu fui ler a respeito desse assunto, estudar na Palavra de Deus, a Palavra de Deus ela traz 75 vezes o contexto de gratidão. Muitas vezes nós podemos olhar a palavra graça, gratidão e agradecimento achando que são três coisas diferentes. Mas a gratidão, ela depende da graça de Deus. E o agradecimento depende de um coração grato. São coisas semelhantes que nós estamos tratando. Assim, somente são de fato gratos aqueles que estão em Cristo e fazem a sua vontade. Por isso, nós estamos dizendo aqui que não basta a minha convicção de novo nascimento. Não basta eu dizer que estou em Cristo, mas as pessoas não verem Cristo na minha vida. Não basta eu ter Cristo somente para mim, porque Cristo, a manifestação da vida de Cristo, ela não está somente no Espírito, mas também na carne. O nosso testemunho tem que ser o de submissão ao governo de Cristo, ao senhorio de Cristo. Conhecendo profundamente o homem e sabendo exatamente quem é, o mal que ele é capaz de fazer, o pecado que é capaz de praticar e a ingratidão que é capaz de manifestar, Deus não alimenta nenhuma expectativa a seu respeito. Isso pode parecer ruim, mas na verdade devemos ficar felizes, porque isso prova o quanto Ele nos conhece. Deus jamais se decepcionará conosco, tanto em relação ao nosso comportamento, quanto em relação à nossa fé. Porque a ingratidão só decepciona aqueles que esperam algum tipo de paga ou de recompensa. Ainda bem que Deus não tem nenhuma expectativa do nosso testemunho. Ainda bem que Ele não depende de nós para fazer a sua obra ou para fazer o benefício nas nossas vidas. Ainda bem que Deus não trabalha com a lei da troca, que é propriamente a lei da carne. Eu só faço se eu receber alguma coisa em troca. Eu quero compartilhar com vocês aqui um texto que, na verdade, é uma história escrita por um bispo, que eu acho que alguns de vocês já conhecem. Ele intitula O Náufrago, que fala um pouco desse comportamento de gratidão. Foi escrito pelo bispo Paulo Tavares. Diz assim a história: certa vez um homem sobreviveu a um naufrágio. Como não tinha como sair dali, começou a viver como se a ilha fosse sua. Ele se adaptou e se alimentou de peixes, frutas e ervas. Também derrubou alguns coqueiros e com muito esforço conseguiu construir uma cabana. A cabana não era necessariamente uma casa, mas servia muito bem para protegê-lo do frio da noite.
e das constantes chuvas que caíam naquela região. Mais uma vez, aquele náufrago se sentiu grato pela misericórdia de Deus com a sua vida e na mesma noite preparou um jantar em ação de graças ao Senhor. A partir daquele momento, ele estaria protegido, inclusive, de animais selvagens que poderiam viver naquela ilha. Certo dia, esse homem foi ao mar para pescar suas próximas refeições. E o resultado não poderia ter sido melhor. O almoço e o jantar daquele dia estavam garantidos. Mais uma vez, ele dobrou os joelhos e agradeceu a Deus. Porém, ao voltar para sua cabana, ele se decepcionou profundamente ao vê-la destruída por um incêndio inexplicável. A cabana foi totalmente queimada e a fumaça do incêndio podia ser visto de muito longe. Muito triste, ele se sentou na areia e, chorando, começou a falar: Deus, como o Senhor pôde permitir que isso acontecesse? O Senhor sabe como foi difícil construir essa cabana. E como ela era importante para me abrigar. Mas mesmo assim, o Senhor deixou que ela se queimasse. O Senhor não tem compaixão de mim? Mal tinha acabado de se lamentar aquele homem, e ele sentiu uma mão lhe tocar o ombro. Uma voz lhe disse: Vamos, Senhor. Assustado, imediatamente ele se virou para ver quem havia falado com ele e ficou surpreso ao ver que era um oficial da marinha, fardado, que lhe disse: Vamos, Senhor, viemos te buscar. Mas o homem respondeu: Mas como isso pode ter acontecido? Como souberam que eu estava perdido aqui nessa ilha? A resposta do oficial foi surpreendente. A nossa tripulação viu os sinais de fumaça que o Senhor fez pedindo socorro. O nosso capitão, então, ordenou que o navio parasse e que eu viesse te buscar com aquele bote que está ali na praia. Aquele homem que há pouco tempo estava desiludido, achando que Deus não se importava com ele, foi levado ao navio de volta para casa, emocionado com o que aconteceu. Muitas vezes, Deus tem que queimar a nossa cabana. Muitas vezes, nós estamos nos agarrando a uma cabana provisória, a um teto passageiro, a uma segurança em nós mesmos, no que nós fizemos. Muitas vezes nós nos enganamos, não enganamos somente os nossos próximos, mas muitas vezes nós também nos enganamos confiando em nós, achando que estamos confiando em Deus. Ficamos numa situação muito confortável quando nós agimos dessa forma. Ó Senhor, o Senhor me deu um trabalho que eu fiz. Veja que o Senhor me ajudou a ganhar o salário no final do mês, ou a ganhar o prover da minha casa. Mas no fundo, nós estamos dizendo: olha, se não fosse eu, nada disso teria acontecido. Mas Deus não depende desse comportamento nosso e nem desse coração decepcionante. Deus não se decepciona com esse comportamento nosso. Sabe por quê? Porque Ele já nos deu tudo que Ele tinha para dar. Ele deu o seu Filho. Ele nos deu tudo dele para nós. E muitas vezes nós queremos mais. O que mais Deus pode nos dar? O que mais nós queremos? Ele deu o seu único Filho, que nos salvou, que vem nos ensinar a ser gente aqui neste mundo,
que vem nos ensinar a sermos dependentes dEle, para não só sermos a semelhança do Senhor, mas sermos também a semelhança do caráter do Senhor aqui neste mundo. Ele não tem mais nada para te dar, meu irmão, e nem para me dar. O Senhor já fez a obra. Essa obra foi consumada. Essa obra foi inteiramente em nosso favor. E à medida que alguém se deixa ser impactado pelo mundo, pelo pecado, com as suas paixões e concupiscências, obviamente que se distancia da comunhão e dos valores espirituais e eternos de Deus, e isso o influencia negativamente nas suas decisões, em especial na prática da gratidão. Aliás, o mundo preconiza que somos merecedores do melhor, que temos a primazia em detrimento da necessidade do outro. A lei da vantagem deixa-nos irados e entristecidos quando não recebemos aquilo que achamos que merecemos. Como ter um coração agradecido quando sempre nos falta algo que achamos que merecemos? Queremos mais, sempre mais. Um coração agradecido, regenerado pela graça, não sofre pela amnésia. Pelo contrário, um coração agradecido guarda as marcas dos feitos de Deus por toda a eternidade, porque não é fugaz. Um coração agradecido não é fugaz. Uma vez perguntaram a um milionário, um banqueiro, que tinha muito dinheiro e queria mais. E aí perguntaram a ele assim, quanto mais o senhor quer? Quanto mais basta? Ele disse, um pouco mais. Não tem limite. A nossa ganância não tem limite. A nossa ingratidão não tem limite. Agora vamos deixar de falar um pouquinho de ingratidão. E vamos falar dos 10% dos leprosos. Lembram? 90% não voltaram. Mas e o 10? Vou até falar uma coisa errada aqui. O 10, né? Não é os 10. O 10, que é apenas um que voltou. 10% que voltou. Apenas um voltou. Reconhecendo, colocando-se diante do Senhor e se prostrando diante do Senhor. Reconhecendo quem era e reconhecendo quem Deus era e a graça e a obra que Ele fez. Mas do que é feito um coração grato, um coração agradecido? Em primeiro lugar, na medida do possível, temos que tomar o exemplo do leproso que voltou para agradecer. Ele decidiu voltar para Jesus. Quando chegou, o que ele fez? Ele se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus, em sinal de humilhação e reconhecimento de quem ele era, e em sinal de exaltação e reconhecimento da grandeza do Cristo que estava diante dele. E o que é mais admirável, o texto diz que ele era samaritano, ou seja, um estrangeiro que reconheceu o seu benfeitor, creu no poder de Deus. Por isso o texto fala, a tua fé, Jesus disse a ele, a tua fé te salvou. Por isso nós sabemos que ele creu. E então ele pôde adorar Jesus. Ele pôde glorificar Jesus. Ele creu em Jesus. Ele se assentou na verdade. A verdade foi aquilo que Deus fez em seu favor através da pessoa de Cristo. Então, meus amados, o coração agradecido é feito de, primeiro, atitude de voltar-se a Deus e ser submisso a Ele com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5,18 diz assim, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
O texto vem nos ensinar que nós devemos dar graça em algumas coisas? Não, em tudo. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus. Porém, nem sempre a vontade de Deus é obedecida por nós. A vontade de Deus é que nós o reconheçamos, sejamos submissos à vontade dEle. E a palavra de Deus ainda nos ensina. Por que a vontade dEle? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas nós muitas vezes queremos fazer a nossa vontade. 2. Jamais nos esquecer de quem somos e de onde saímos. Somos todos pecadores que carecemos da graça de Deus. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, por isso, quando nós nos achegamos diante do Pai, quando nós nos achegamos diante de Deus, nós temos que saber que todo mérito, toda a glória é de Deus e nada nosso. O que nós temos? Apenas o pecado, que veio contaminar a nossa vida. O pecado que veio nos afastar de Deus. Mas que Ele, por misericórdia, Ele nos reconciliou através da sua obra com o Pai. 3. Sempre nos lembrar de quem Deus é e da obra que Cristo fez em nosso favor. Jesus Cristo fez muito mais do que nos curar de lepra. Ele morreu a nossa morte para nos dar a sua vida. Tirou-nos do império das trevas e nos transportou para o seu reino de luz. Livrou-nos do cativeiro do pecado. Não nos livrou simplesmente de uma doença em nosso corpo. Livrou-nos da ação do pecado e da morte. Romanos 8:1 e 2 diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Vocês creem que uma pessoa pode ser curada da lepra e ir para o inferno? Pode. Deus pode todas as coisas em Cristo. Ele pode curar uma pessoa. E essa pessoa não ser regenerada, não ser nascida de novo. Uma vez, entrando aqui nessa porta, eu encontrei um amigo, que eu havia pregado o Evangelho para ele. Mas eu quero confessar para vocês que eu não criei, eu não acreditava que ele pudesse crer no Evangelho. Eu preguei. Passou um tempo, encontrei com ele aqui nessa porta. Falei, meu Deus, isso é um milagre. O que aconteceu? Eu perguntei para ele. Ele falou, eu estava fazendo uma limpeza lá num barracão no fundo da minha casa. Achei um vidrinho de um pó branco que eu não sabia o que era. Abri o vidrinho e aspirei. Era um veneno poderosíssimo. Eu entrei em coma. E quando eu estava na cama do hospital, eu me lembrei do que o Senhor falou para mim, a respeito do Evangelho. E na cama do hospital, eu falei, se o Senhor me tirar dessa cama, eu vou para a igreja. E o Senhor tirou ele da cama. E eu encontrei com ele na porta da igreja. Naquele dia, eu orei e agradeci ao Senhor. Uns 2 meses depois, nunca mais o vi na igreja. Uns 2 meses depois, encontrei com ele por aí. E aí, como você está? Não voltou mais, não te vi mais lá na igreja? Ah, doutor, essa correria, sabe como é que é? Às vezes não dá certo, acabei, né? Não está dando mais para ir. E aí? Que gratidão é essa?
Que gratidão é essa? O profeta Ezequiel foi instrumento de Deus para nos revelar a obra salvífica e transformadora que Ele fez e faz em nosso benefício. Ezequiel 36, 26 e 27 diz assim: dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei com que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos e os observeis. Observar os estatutos de Deus significa aprender. A Bíblia diz assim que nós temos que viver para que saibais, creais e entendais. Nós temos que saber os preceitos de Deus, precisamos crer nos preceitos de Deus e precisamos colocar esses preceitos como realidade na nossa vida, entendendo e compreendendo o seu significado. Então, observar os estatutos de Deus depende do que Deus já fez e faz na vida minha, na sua vida, a respeito de tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne. A respeito de colocar o seu Espírito Santo dentro de nós. É Ele que faz, não depende de mim, depende de Deus. Essa troca sobrenatural de coração pela fé, no pacote, a vida do Espírito morto, e a implantação do Espírito Santo de Deus que vem habitar naqueles que creem para que andemos nos seus estatutos. Novamente Deus, Ele fala pelo profeta Ezequiel para o seu povo. Ele está falando ali dentro de um contexto para o povo de Israel. Ele não está falando para gentios, ele não está falando para um povo que não faz parte da descendência de Abraão. Ezequiel está falando para o povo de Deus. E Deus está falando para o seu povo: olha, gente, vocês estão idólatras. Vocês estão olhando para os seus próprios egos. O que eu preciso fazer com vocês? Eu preciso tirar de vocês um coração de pedra, eu preciso colocar em vocês um coração de carne. Imaginou que Deus estava falando para o seu povo: eu preciso colocar em vocês o meu espírito. Significa que o povo estava sem o Espírito de Deus. E aquele que não tem o Espírito de Deus, ele tem um espírito morto para Deus. A palavra nos diz. Jesus veio para vivificar o nosso espírito, para nos dar vida. Aquele que está separado de Deus, aquele que não crê na sua regeneração, aquele que não crê no novo nascimento, ele está separado, ele está morto para Deus. Mas Deus está falando para o seu povo: olha, eu vou colocar o meu espírito em vocês. Então, por isso, nós não devemos ter essa soberba, essa arrogância de achar que porque eu conheço essa palavra, eu conheço a mensagem da cruz, eu confesso a minha morte, a minha ressurreição, eu não dependo mais do Senhor. Não, pelo contrário, aí é que começa uma vida, uma caminhada na submissão da vontade de Deus, na submissão da vida de Cristo. Aí que começa então um coração agradecido, um coração grato. Aí que começa o Espírito Santo vir trazer ao nosso coração a atitude de gratidão, a atitude de reconhecimento. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente sabe de onde nós saímos. Quanto mais santo Ele é, mais pecador eu sou. Mas eu dependo da santidade dEle para viver essa vida e andar essa caminhada com Ele. Então, por isso, eu quero dizer para vocês que nós não temos nenhuma condição de viver aqui achando alguma coisa a respeito do nosso testemunho que depende somente da carne ou somente da minha vontade. Não existe isso. Quando Ele tira um coração de pedra e coloca um coração de carne, Ele transplantou o coração. Ele não fez uma reforma, Ele não fez uma meia-sola, Ele não fez uma faxina, Ele tirou um coração que não era voltado para Ele.
e colocou um coração que agora sim é voltado para o Senhor. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É isso que tem que vir na minha memória todos os dias. Quando eu abrir os meus olhos, quando você abrir os seus olhos de manhã, lembre-se quem você é e quem Deus é na sua vida e o que Ele pode fazer e Ele faz, com toda certeza, por graça e misericórdia. Portanto, um coração somente pode ser realmente agradecido quando for morada de Deus aqui na terra. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto e sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O contrário de um coração contrito, de um coração abatido, é um coração soberbo e arrogante. Deus habita no coração contrito. Ele não habita no coração arrogante. Nada temos a oferecer a Deus senão o pecado que nos é prejudicial. Assim como a doença do leproso, que foi curado por Jesus, assim como a doença do leproso que foi curado por Jesus. Porém, quando lhe oferecemos um coração contrito e quebrantado, disso se agrada o Senhor. Sabemos que a nossa vida aqui na terra é feita de escolhas, e diariamente escrevemos a nossa história, para a direita ou para a esquerda. Podemos ser humildes e gratos, ou soberbos e ingratos, de acordo com os valores intrínsecos estabelecidos em cada um de nós. As nossas atitudes refletem o que vai dentro do nosso coração e da nossa alma. Eu não transcrevi aqui, mas em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo escreve assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Na Bíblia toda, Deus vem nos ensinar a viver da maneira correta aqui neste mundo, como um povo escolhido, um povo separado, um povo tirado para ser santo, como Ele é santo. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então Jesus diz a Nicodemos, lá em João 3,3. Nós ouvimos até essa mensagem domingo passado aqui. Domingo retrasado, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Se você já tiver passado pela experiência da substituição do coração de pedra pelo coração de carne, entenderá o que estamos dizendo. O Senhor nosso Deus fala claramente ao seu povo sobre uma proposta de vida, de regeneração, assim como Jesus propõe a Nicodemos em João 3,3. Nicodemos era um desconhecedor da lei de Deus, das Escrituras? Não. Nicodemos era do povo de Deus. Nicodemos era um judeu. Era um doutor da lei, era um homem respeitado, era um homem que ensinava a respeito das Escrituras. E aí Jesus diz e fala para ele, e ele vem como querendo fazer uma média com Jesus, Jesus fala para ele: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Gente, Nicodemos não entendeu o que Jesus estava dizendo. Imagina só, um homem que era doutor da lei. Mas os efeitos
da gratidão estão intimamente ligados a uma vida regenerada e santa. Regenerada e santa. Na intimidade, na comunhão e na submissão daquele que é puro, santo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando aqui, vê. Olha só. Deus vem. Ele não vem dizer para nós sermos gratos lá no céu. Eu não quero te preparar para você ter um coração quebrantado depois que você fechar os seus olhos aqui nessa terra. Eu quero dizer para você que você precisa ser grato, ter um coração agradecido, para que a tua vida seja um testemunho para você e para as outras pessoas. Quando Jesus fala lá em Lucas, no capítulo 17, a respeito do leproso, que foi um fato, aquilo foi um fato, não foi uma parábola, aquilo aconteceu. Logo em seguida, no capítulo 18, ele vai falar da parábola do fariseu e do publicano. A parábola do fariseu e do publicano, deixei até aberto aqui para ler um trechinho com vocês, a partir do verso 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano aí, ó. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Vejam a diferença de um coração arrogante e de um coração contrito. De um coração que está dependendo totalmente de si mesmo, das suas obras, e um coração que está dependendo totalmente do Senhor. E aí o texto continua: quem saiu justificado? Quem saiu justificado? O que nós estamos buscando do Senhor? O que nós queremos do Senhor? Nós queremos que Ele apenas seja um coadjuvante na nossa história? Que Ele seja um companheiro de caminhada onde nós é que dizemos o caminho e Ele apenas nos acompanha? Ou nós queremos que Ele seja o nosso guia? Que Ele seja a nossa vida? O que nós estamos buscando? E aí então Deus vai falar aqui nesse texto de Deuteronômio, capítulo 30, a partir do verso 15. Ele vai dizer, gente, Deus está falando isso para homens que estão aqui vivendo neste mundo na carne. Ele diz assim: olha, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames ao Senhor teu Deus e andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra a qual passas a possuí-la. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fostes seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires, então, hoje te declaro que certamente perecerás. Não permanecerás longo tempo na terra a qual vais passando o Jordão para possuíres. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois. O Senhor está nos dando um conselho. Veja que maravilha.
quem eu sou e quem Ele é, e Ele vai ser o meu conselheiro. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando o Senhor, teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a seus pais. A gratidão, meus amados, era para ser vivida e manifestada aqui neste mundo. E agora eu quero que você, aí no seu coração, responda a pergunta que eu fiz no início do nosso estudo. O que é mais importante para você na sua vida? O que você tem de mais importante? Isso que você tem, que você pensou aí de mais importante, é a tua vida? E se for a tua vida, ela depende de você? Ela depende da tua cabana? Ela depende de uma relação de troca com o nosso Senhor? Ou ela depende de tudo que Ele já fez, que foi dar o seu Filho para te dar a vida eterna? A sua vida depende do quê? Que o meu testemunho e o seu testemunho sejam um testemunho de gratidão. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes, por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Pai querido, perdoa-nos. Perdoa-nos, Pai. Reconhecemos que Tu és o Senhor, o soberano. Tu és o nosso Deus, nosso único Deus. Não temos nada para Te entregar, a não ser o pecado, que naquela cruz foi levado. Naquela cruz, Jesus Cristo tirou o pecado do mundo e nos deu a sua vida. E eu Te agradeço, Pai, por tão grande salvação. E Te peço que o Senhor venha em nosso socorro todos os dias, trazer a nossa lembrança, por graça e misericórdia, trazer a nossa lembrança exatamente quem nós somos, exatamente o quanto nós somos fracos e pobres, e que estamos diante de um Deus que é soberano, que é poderoso, que deu o seu Filho, que já fez toda a sua obra em nosso favor. Pai querido, muito obrigado. Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amados, que o nosso Deus comece, se já não começou a trabalhar no seu coração, comece essa obra e faça com que nós tenhamos vidas gratas, vidas de contentamento e vidas na dependência da sua vontade. A Livraria PIB Londrina procura selecionar cuidadosamente seus títulos e autores a fim de oferecer um conteúdo alinhado com o Evangelho de Jesus Cristo. Bíblias, livros de teologia, devocionais, literatura infantil, biografias, comentários bíblicos e muito mais. Dispomos também de um acervo de CDs e DVDs das mais de 5.000 mensagens ministradas na Primeira Igreja Batista em Londrina. Visite a Livraria PIB Londrina e conheça ainda mais. Livraria PIB Londrina, de segunda a sexta, das 13h30 às 18 horas. Endereço na Avenida Paraná, 76A, próximo ao Calçadão, bem no centro de Londrina. Ligue para 3372-8921 ou acesse o site
www.livrariapiblondrina.com.br.